Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu queria falar nesse Chester News sobre economia, né? Nós passamos um ano muito difícil. Eu assisti a live do Paulo Guedes falando com os congressistas, né? Foi acho que uma 2 horas que ele deu explicações para o Congresso das ações realizadas no âmbito do Poder Executivo, né? Do Ministério da Economia. Bom, assim, eu particularmente votei no Bolsonaro, apoio o Bolsonaro, porque ideologicamente ele é mais parecido com o que eu prego, né? Eu tenho algumas objeções, né? Algumas coisas eu acho que ele poderia ser um pouco melhor, mas eu acredito que 90% da minha ideologia é semelhante à equipe do Bolsonaro. Eu sou liberal, sou conservador, eu acho que muitas pessoas também são no Brasil, né? A direita, ela tem um despertar no Brasil, porque antes praticamente era uma guerra entre extrema esquerda e centro-esquerda no Brasil. PSDB, para quem não sabe, é esquerda, social-democracia, que também é esquerda. Então, assim, o bom do professor Olavo de Carvalho foi fazer um despertar, né, da direita no Brasil. Isso é muito importante porque eu acho que eu não sou radical, eu acho que a esquerda e a direita elas são importantes para o país. Mas enfim, essa questão do Paulo Guedes, ele falou muito bem no Congresso. O Brasil ele está sem margem fiscal para tomar muitas ações. A dívida ele falou que talvez vá para 94% do PIB. Inclusive a moça da presidente do FMI falou esses dias que os países da América Latina estão preocupados porque estão sem margem fiscal para agir. E a gente tem que lembrar que o país está endividado foi devido a governos anteriores, né, que endividou o país. Eles fizeram muito crédito, fizeram muitos concursos, endividaram o país, deixaram o país endividado. Então, se a gente está passando em uma extrema necessidade agora na pandemia, isso não pode ser. O governo Bolsonaro tem só 2 anos, entre eles um ano foi uma intensa pandemia, uma mega pandemia mundial. Então, assim, eu acho que a gente deve ponderar se um governo é bom ou não, tem que ver o contexto. Então, o contexto foi de uma dívida muito alta, que o governo já entrou com uma dívida alta, o novo governo Bolsonaro e a equipe do Paulo Guedes. E assim, ele falou, né, que ele tinha pouca margem de manobra, ele fez o que podia fazer. Inclusive, ele gastou acho que 600 bilhões na pandemia com auxílio emergencial, apoio aos bancos, para os bancos não quebrarem no meio da pandemia. Então, assim, eu particularmente acho que o governo está sendo muito bom. Tem, lógico, né? Assim, por exemplo, o saldo de perda de empregos e retomada de empregos vai estar próximo de zero. Então, tipo assim, foi uma das maiores quedas da história do desemprego no Brasil e recuperou no mesmo ano. Então, assim, as medidas que o governo tomou para as empresas não demitirem, o auxílio emergencial foram essenciais para o Brasil preservar a economia. Teve até uma coisa muito no começo de ou vidas ou economia, não sei o quê. Eu acho que as coisas são complementares. As novas teorias de complexidade falam que a gente tem que ver um todo como uma coisa interdisciplinar complexa. Não é só uma questão de saúde ou só de economia. Eu acredito que o governo Bolsonaro foi corajoso, inclusive a OMS foi contra o Bolsonaro. Inclusive o Brasil queria declarar emergência antes da OMS, entendeu? Eu acho assim, eu acho desnecessário. Realmente o Bolsonaro falou algumas coisas da pandemia como se fosse uma, né, amenizando e tal, mas isso não é muito legal. Mas assim, também não é legal criar pânico na população, né? Porque é uma doença grave, várias pessoas morreram. Eu peguei, acho que várias vezes, passei mal, tive sintomas graves. A primeira vez fiquei sem respirar, então não estou minimizando nada. Muitas pessoas perderam emprego, perderam a vida, perderam parentes. Então a gente está no meio de uma guerra. A pandemia é como se fosse um ataque de arma biológica. Não é uma terceira guerra mundial, mas mesmo que for da natureza, é como se fosse uma arma biológica. Isso que a gente está vivendo é tão grave quanto se fosse uma arma nuclear ou uma guerra convencional mundial.
Então, assim, a gente tem que ver se a economia, se o Paulo Guedes foi bom ou não, vendo o contexto. Ele enfrentou uma das piores crises que o mundo já teve. Principalmente a gente tem, na nossa geração, até os mais idosos que têm 80 anos, ninguém viveu uma pandemia. A última pandemia foi em 1918, na gripe espanhola. Então ninguém no mundo, quase praticamente vivo, está preparado para uma situação dessa. O Paulo Guedes, ele inclusive, ele foi já ministro da Economia do Chile. O Chile é uma das economias que está mais evoluída na América Latina, do Sul, graças às reformas que ele fez lá. Então, assim, eu acredito que o liberalismo, eu estou achando bom que ele não está fazendo um choque de liberalismo igual o Macri tentou na Argentina e não deu certo, até porque o conservadorismo, o liberalismo, ele demora para dar resultados, são gerações, décadas, não é um choque assim que vai fazer a economia crescer. Porque para você atrair investimentos são reformas, são segurança jurídica do país, são coisas assim que demoram muito para dar resultado. Mas eu estou feliz com a política do Paulo Guedes. Ele foi um ministro da Economia nos piores momentos que o Brasil já enfrentou. Inclusive eu não sou radical, eu acho que outros ministros da Economia foram bons também. O próprio Plano Real que o Fernando Henrique criou. O Lula, ele teve o lado bom dele também, que ele criou as reservas internacionais. Eu sempre fui a favor disso, falava isso na internet, e essa tese de manter reservas altas prevaleceu, graças a Deus. Isso está protegendo o nosso país também. O Paulo Guedes também falou que uma das metas dele é fazer o Brasil entrar na OCDE. Eu, em artigos Chester News escritos, sempre fui favorável no grupo de economia do Facebook, sempre falei que o Brasil tinha que entrar na OTAN e na OCDE. Para quem não sabe, existem trilhões de recursos que podem vir para o Brasil de investimento. A OCDE tem padrões elevados sociais, tipo assim, o país tem que ter segurança, menos homicídios, sociais no sentido de habitação, saneamento básico. Então, assim, todas as reformas que o Paulo Guedes está fazendo, a reforma do saneamento, que vai levar mais saúde para as pessoas, as várias reformas a tributária, a administrativa, a do Pacto Federativo, todas elas têm o objetivo de fazer o Brasil evoluir para poder ter a chance de entrar na OCDE, que é um grupo dos países que tem padrões elevados de economia, de liberdade econômica, capitalismo, democracia. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Eu, particularmente, estou muito feliz com a equipe econômica. Infelizmente, teve alguns revés, né, que infelizmente fizeram pressão política para que o secretário de desburocratização saísse. Então, assim, na pandemia, vários serviços governamentais foram digitalizados. Eu sou favorável que a burocracia diminua no país, porque eu acho que as pessoas têm que gastar energia empreendendo, trabalhando, tentando achar soluções, necessidade do mercado. Isso que faz um país crescer. Eu respeito muitos funcionários públicos, conheço vários, minha família tem funcionários públicos. Então, mas eu acho assim, uma grande nação não se faz só com o setor público. Ela precisa de um setor privado grande, complexo. As pessoas têm que ter liberdade para fazer negócios, empreender, os autônomos, os trabalhadores, né? Para um país ser grande é necessário um setor privado robusto. Todas as nações que têm qualidade de vida alta são assim. Os países da OCDE são assim. As pessoas elas querem renda alta, um trabalho próprio, empreendedorismo, e isso se tem, inclusive até assistencialismo. Quem precisa de viver de ajuda tem uma boa ajuda graças a um setor privado desenvolvido e grande. É isso a proposta do Paulo Guedes, que eu acredito que seja o objetivo dele. Então, assim, em resumo, eu gostei muito do que ele falou no Congresso, que uma das metas também é, né, isso eu vi uma notícia, que ele tem a meta de que o Brasil entre na OCDE, então todas as reformas estão sendo no sentido de qualificar o Brasil para ter uma economia mais avançada. Os países da OCDE, para quem não sabe, são os mais ricos do mundo, que têm qualidade de vida melhor. O Chile, por exemplo, fez isso, teve que fazer reforma no judiciário, várias reformas para poder ser aceito na OCDE. Então, assim, a OCDE exige que para entrar na OCDE tenha padrões mínimos a renda tem que aumentar no país, as reformas, o ambiente de negócio tem que melhorar. Então, assim, eu acho que eu estou muito feliz mesmo. Foi um horrível
um ano 2020 foi terrível na pandemia. Eu, particularmente, acho que o Paulo Guedes, ele trabalhou muito, dá para ver pela equipe dele que ele está desgastado, assim, está até abatido, assim, dá para ver, pessoa que está com desgaste de ter trabalhado muito. Então, assim, a gente tem que ter ser muito grato aos governantes, inclusive o Bolsonaro, todos, todas as pessoas, porque, por exemplo, muita gente fala que a política está radicalizada, mas realmente o Olavo de Carvalho alertou que tinha uma esquerda na América Latina. Eu não sou radical. A esquerda na Europa e nos Estados Unidos, ela luta por mais igualdade, por menos injustiças. Isso são bandeiras que devem ser. Lutam inclusive pelos deficientes, várias minorias. A esquerda luta, é válida essa luta. Mas a esquerda na nossa América do Sul, ela é influenciada pelos agentes cubanos, pelo Foro de São Paulo. Eles querem fazer algo semelhante à Venezuela e à Argentina. Então, assim, eu não sou a favor do radicalismo, não. Mas se existem radicais tentando chegar ao poder e fazer uma coisa, inclusive a esquerda mente para os próprios seguidores da esquerda. Então, assim, as pessoas que são de direita, são mais realistas, tentam alertar a própria esquerda. Eles falam, não, isso é conspiração, é gente maluca que vê conspiração, vê comunista em tudo quanto é lugar, mas não. Documentos mostram que a União Soviética queria fazer comunismo na América Latina. Tudo que a gente viveu, os professores de história geralmente tiram o contexto da Guerra Fria, falam que a ditadura no Brasil foi horrível, mas a ditadura foi nos anos 60, 70, que foi o auge da Guerra Fria. Então, assim, vários países sofreram, não foi só o Brasil. A Alemanha foi dividida no meio, a Coreia também, virou Coreia do Sul, Coreia do Norte. Vários países foram divididos, entendeu? Então, assim, os Estados Unidos e a União Soviética, eles invadiram o país, tinham guerras, enfrentamentos militares no auge da Guerra Fria. Então, a nossa época da ditadura, a gente não pode ver descontextualizado da do mundo, entendeu? Estava uma época de auge da Guerra Fria, entre o choque entre o capitalismo e o comunismo. Então, assim, as medidas que foram tomadas na época foram num contexto extremo, igual estamos vivendo agora. Muitos querem, na América Latina, os dirigentes de esquerda, fazer um comunismo, uma União Soviética na América Latina. Isso não é conspiração. Inclusive, quem falava isso foi perseguido. O próprio professor Olavo de Carvalho está como se fosse exilado nos Estados Unidos, tanto que ele foi perseguido. Então, essas coisas são sérias. Quem lutou para o Bolsonaro chegar, inclusive o Bolsonaro tomou uma facada, ele quase perdeu a vida no meio dessa guerra ideológica muito extrema que tem aqui na América do Sul. A gente no Brasil aqui, a gente está em 2020, mas é como se a gente estivesse nos anos 70. O Brasil, a América Latina, ideologicamente, ela tem uma linguagem da Guerra Fria. Venezuela, Argentina, transformar. Então a gente não teve uma. Porque assim, a queda do Muro de Berlim fez a esquerda europeia e americana esquecer o comunismo. Aqui não. Na América Latina é como se não tivesse queda do Muro de Berlim. Os radicais de extrema esquerda, eles querem fazer extremismo político. Isso é, inclusive a ONU falou que o comunismo, o nazismo, essas ideologias assassinas, deviam ser criminalizadas nos países. A ONU soltou uma nota falando, uma recomendação, quer dizer. Então, assim, eu estou muito feliz com o Paulo Guedes, gostaria de. Não sou ninguém, né? Eu sou um cidadão comum aí, né? Que só preocupado com o país. Mas eu acho que ele está no caminho certo das reformas, né? Foi um ano extremamente difícil, né? O governo ele agiu meio assim, inclusive esse plano da vacina está meio, inclusive a vacina era legal ter um plano mais organizado, porque os países que se vacinarem primeiro vão ter um investimento maior na economia. Então, nesse contexto de pandemia, a questão de vacinar rápido a população está ligada à economia também, porque se o Brasil atrasar o cronograma das vacinas, vai atrasar a retomada econômica também. Então, o Brasil, eu acho que o próprio Paulo Guedes devia embora ele seja da área econômica, acelerar o ministro da Saúde, o Pazuello, ou quem, né, tem rumores dele que vai sair, mas assim, tinha que acelerar essa questão, porque a questão da vacina, nesse contexto extremo de pandemia, está interligada à retomada econômica também. Mas no geral, assim, o que eu queria deixar, eu estou muito feliz, eu acompanho política, acompanho política só, sou ativo politicamente, no sentido de eu gosto de
de ver a TV Senado, ver as comissões. Eu assisto essa explicação, prestação de contas do Paulo Guedes para os congressistas, eu assisti também, participei, fiz comentários. Então, assim, eu estou muito feliz com o trabalho que o Paulo Guedes realizou, a equipe econômica. Ele vai entrar para a história como um dos ministros da economia nos piores momentos que o Brasil já teve. Ele, particularmente, é uma pessoa já que tem bastante patrimônio, ele poderia ficar na casa dele, não passar nada por isso. Então eu acredito muito que ele está lá porque ele quer um país melhor. Então, assim, quem é patriota sabe reconhecer quem também é patriota. A pessoa ela pode errar, pode exagerar, mas quando a gente vê que a pessoa ama o país não é no sentido xenofobia, essas coisas exageradas. Amar o país é querer o melhor, por proteger o que é seu. Eu sinto isso no Bolsonaro, no Paulo Guedes, que eles querem fazer um país melhor. Então, assim, se você é patriota, faz aquilo por amor, aquilo tem uma relevância maior. Quem é patriota consegue reconhecer quem também está com boa intenção. Você pode errar, exagerar, mas se você ama o seu país, você está no caminho certo. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Falo sobre política, economia, um pouco de teologia, de religiões, profecias e assuntos do meu interesse. Muito obrigado a todos e é isso.